Saudações a todos. O meu nome é Márcia da Conceição Marissane Antônio. Eu sou estudante do curso de Contabilidade e Auditoria na Inscritem. Eu irei falar aqui de um capítulo muito importante para o curso de Contabilidade e Auditoria, que é a natureza e movimentação das contas. Contudo, quero convidá-los a participar deste trabalho. Bom, vou dando introdução, dizendo que a escrituração contabilística consiste no registro de tudo aquilo que afeta uma entidade, as compras, as vendas, os pagamentos, os recebimentos, os gastos incorridos, os rendimentos obtidos, os contratos que originam direitos ou obrigações. Então, em outras palavras, vou dizer que a escrituração é basicamente o registro organizado de todas as operações da empresa, Tudo que acontece numa empresa deve ser registrado. Então, esse registro assenta no modelo das partidas dobradas, pelo qual é efetuado um débito numa ou em mais contas, por contrapartida de um crédito noutras contas. Ou seja, toda operação afeta pelo menos duas contas, Sempre na contabilidade há um débito e há um crédito. Sim. Falarei agora da natureza, das contas, Então, as contas, elas são agrupadas de acordo com a sua natureza. Temos as contas do ativo, temos as contas do passivo, temos as contas do capital próprio, temos as contas de gastos, temos as contas de rendimentos. Falando das contas do ativo, é tudo aquilo que a empresa tem, São os bens e direitos da empresa, é o dinheiro no caixa, As mercadorias também, os computadores, os clientes que devem a empresa. As contas do passivo são as dívidas da empresa, Empréstimos bancários, fornecedores com quem a empresa fez uma dívida, levou uma mercadoria, sim. Então, as contas do capital próprio representam o dinheiro dos donos da empresa, Temos como exemplo o capital social, os lucros acumulados, sim. E as contas de gastos são os salários, aqueles gastos, que a empresa tem com os salários dos trabalhadores, a energia, os transportes, Temos, por último, as contas de rendimentos, que são os gastos, da empresa. Sim, são os ganhos da empresa, neste caso. Os gastos foi o anterior. Sim. De seguida, falarei das regras de débito ou crédito das contas. As regras do débito ou crédito podem ser resumidas da seguinte maneira. Temos as contas do ativo. Quando há um aumento, elas debitam. Quando há uma diminuição, elas creditam. As contas do passivo, quando há um aumento, elas creditam. Quando há uma diminuição, elas debitam. As contas do capital próprio, quando há aumento, elas creditam. Quando há uma diminuição, elas debitam. As contas dos gastos, quando há um aumento, elas debitam. Quando há uma diminuição, elas creditam. As contas dos rendimentos, quando há um aumento, elas creditam.
quando há uma diminuição, elas debitam, né? Então, podemos dizer que o patrimônio contabilístico de uma empresa é dado pelo valor total das contas do capital próprio, né? Neste caso que corresponde à diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo. Ou seja, o capital próprio é igual ao ativo menos o passivo. Sim. De seguida, temos aqui a natureza e a movimentação das contas do sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique, né? Então, as contas estão agrupadas em 8 classes. Temos a classe 1, os meios financeiros, temos a classe 2, inventários e ativos biológicos, temos a classe 3, investimentos de capital, temos a classe 4, contas a receber, contas a pagar, acréscimos e diferimentos, temos a classe 5, o capital próprio, temos a classe 6, os gastos e perdas, temos a classe 7, os rendimentos e ganhos, temos a classe 8, os resultados. Então, falando da classe 1, os meios financeiros, de uma forma resumida, abordando mais ou menos como noções gerais das classes, vou dizer que a classe 1 ela representa o dinheiro disponível na empresa, né, no caixa, no banco. A classe 2, que é inventários e ativos biológicos, ela representa os bens para venda, né, ou produção na empresa, as mercadorias, os produtos, os animais, as plantações também. A classe 3, investimento de capital, representa os bens duradouros usados na empresa, como os edifícios, as máquinas, os computadores. A classe 4, contas a receber, contas a pagar, acréscimos e diferimentos, representam direitos e obrigações, né? E a classe 5, o capital próprio, temos como exemplo o capital social, temos os lucros. Então, a classe 6, os gastos e perdas, são as despesas da empresa. A classe 7, os rendimentos e ganhos, representam as receitas, né, na empresa. E temos, por fim, a classe 8, os resultados, né, que mostra os lucros e os prejuízos na empresa, né? Mostra o resultado final. Então, as contas cujo código numérico inclui apenas 2 algarismos denominam-se contas de primeiro grau. As subdivisões dessas contas denominam-se subcontas, né? Sendo chamadas de contas de segundo grau. Por sua vez, as subdivisões das contas do segundo grau são denominadas as contas do terceiro grau. Ou seja, temos as classes, temos as contas e temos as subcontas, né? Então, temos aqui a classe 1, né, que se refere aos meios financeiros. Sim, esta classe apresenta as seguintes contas. Então, na classe 1 temos 1.1, a caixa, temos 1.2, o bancos, que na conta bancos inclui a subconta 1.2.1, depósitos à ordem, inclui a subconta 1.2.2, depósitos com pré-aviso, inclui a subconta 1.2.3, depósitos a prazo. E temos aqui a conta
1.3 Outros instrumentos financeiros. A classe 1, neste caso os meios financeiros, com a conta 1.1 caixa, é a dominação de uma conta que registra o valor dos recursos imediatamente disponíveis, né? Ou seja, na conta caixa, movimenta-se da seguinte maneira: debita-se pelas vendas e prestações de serviços a dinheiro, debita-se também pelos levantamentos efetuados em banco, credita-se pelos pagamentos efetuados em dinheiro, né? São as compras, credita-se pelos pagamentos efetuados em dinheiro, que são as compras, as dívidas a fornecedores ordenados e salários. Credita-se também pelos depósitos bancários efetuados em numerário. Temos aqui a conta bancos. Apresenta as seguintes subcontas: 1.2.1 Depósito à ordem. Movimenta-se da seguinte maneira: debita-se pelos depósitos efetuados, transferências recebidas de clientes, empréstimos obtidos, credita-se pelos pagamentos efetuados por cheques ou transferências bancárias ou juros pagos. Então, temos a subconta aqui 1.2.2 Depósitos com pré-aviso, e temos a subconta 1.2.3 Depósitos a prazo. Estas contas incluem depósitos com aviso prévio e depósitos a prazos, né, e são debitadas pela constituição ou reforço dos depósitos, sendo creditadas pelo resgate total ou parcial destes depósitos. Ou seja, a conta 1.2.2 exige um aviso prévio, né, para o levantamento do dinheiro, enquanto a conta 1.2.3 tem uma data para o levantamento do dinheiro. Então, de seguida, falarei da classe 2. A classe 2, ela se refere aos inventários e aos ativos biológicos, né? Ela apresenta as seguintes contas: compras, 2.1 compras, né? Tem 2.2 mercadorias, 2.3 produtos acabados e intermédios, 2.4 subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, 2.5 produtos ou serviços em curso, 2.6 matérias-primas auxiliares e materiais, 2.7 ativos biológicos, 2.8 regularização de inventários, 2.9 ajustamento para o valor realizável. Na conta 2.1 é ali onde registra-se tudo que a empresa compra, né? Na conta 2.2 são os bens comprados, né, para revender sem nenhuma transformação. Na conta 3.3, que é produtos acabados e intermédios, são os bens produzidos pela empresa. Na conta 2.4, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, essas resultam da produção, né? Mas não são o produto principal. Temos como exemplo as sobras da produção, né? Depois temos a conta 2.5, os produtos ou serviços em cursos. Estes são produtos que ainda não estão terminados, né? Um exemplo, um produto que ainda está em fabricação. A conta 2.6, matérias-primas auxiliares
e materiais, estes são os bens usados para produzir os produtos. Na conta 2.7, os ativos biológicos, que são os animais, as plantas da empresa, né? Na conta 2.8, regularização de inventários, esta serve para acertar o estoque. Então, na conta 2.9, ajustamento para o valor realizável líquido, né? Então, este é mais para ajustar o valor, né? O valor líquido. Então, a conta 2.1 lança-se nesta conta o custo das aquisições de mercadorias, matérias-primas e de bens aprovisionáveis destinados a consumo ou venda. Movimenta-se da seguinte maneira: debita-se pelo valor das compras e das despesas adicionais de compras por crédito da conta 1.1 caixa ou 1.2.1 depósito à ordem. Credita-se pela transferência para as respectivas contas do inventário 2.1.1 mercadorias, 2.1.2 matérias-primas, auxiliares e materiais e 2.1.3 ativos biológicos. Na conta 2.2 mercadorias, as mercadorias elas correspondem aos inventários adquiridos para revenda, não sofrendo qualquer transformação significativa na entidade, né? Como eu disse anteriormente. Então, a movimentação desta conta debita-se pelas compras de mercadorias por contrapartida da conta 2.1.1. Debita-se também pelo valor das existências finais determinado através de contagem física das mercadorias devidamente valorizada por crédito da conta 6.1.1.2. Dando continuidade, a conta 2.2, a mercadoria, ela vai acredita-se pelo custo das mercadorias vendidas por contrapartida da conta 6.1.1.2. Acredita também pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6.1.1.2. Então, a conta 2.6, matérias-primas, auxiliares e materiais, a movimentação desta conta é a seguinte: ela debita-se pelas compras por contrapartida da conta 2.1.2, debita pelo valor das existências finais determinado através de contagem física das mercadorias devidamente valorizada por crédito da conta 6.1.1.6. Credita-se pelo custo das mercadorias vendidas por contrapartida da conta 6.1.1.6. Credita-se pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6.1.1.6. E a conta ativos biológicos, a movimentação desta conta é a seguinte: ela debita-se pelas compras de ativos biológicos por contrapartida da conta 2.1.3. Ela debita pelos ganhos por aumento de justo valor por contrapartida da conta 7.6.4.9. Ela debita pelos valores das existências finais determinado através de contagem física dos ativos biológicos
devidamente valorizada por crédito da conta 6.1.1.7. E ela acredita, neste caso, o ativo biológico 2.7, ela acredita-se pelo custo de ativos biológicos vendidos ou consumidos, por contrapartida da conta 6.1.1.7. Ela acredita também pelas perdas por reduções de justo valor, por contrapartida da conta 6.8.4. ela acredita também pelo valor das existências iniciais, por contrapartida da conta 6.1.1.7. Falarei da conta também 2.8, regularizações de inventários, a sua movimentação neste caso. Essa conta destina-se a registrar as quebras, sobras, saídas e entradas por ofertas, bem como quaisquer outras variações nas contas de inventários, não derivadas de compras, vendas ou consumo. Então, falarei agora da movimentação. Como é que essa conta movimenta-se? Ela debita-se pelas sobras em inventários, por crédito da conta 7.6.4.2, ela acredita-se pelas ofertas de inventários a clientes, por débito da conta 6.8.9.3. Ela também acredita pelas quebras em inventários e ativos biológicos, por débito da conta 6.8.4.3. De seguida, falarei da classe 3. A classe 3, ela se refere ao investimento de capital. A classe 3, ela representa os bens duradouros da empresa. Não são para vender, são apenas para usar por muito tempo. Então, nesta classe apresenta as seguintes contas. Temos 3.1, os investimentos financeiros. Temos 3.2, os ativos tangíveis. Temos 3.3, os ativos intangíveis. Temos 3.4, investimentos em curso. Temos 3.5, ativos não correntes detidos para venda. Temos 3.6, ativos tangíveis de investimento. Temos 3.8, amortizações acumuladas. Então, a conta 3.1, os investimentos financeiros, são as aplicações feitas pelas empresas para obter rendimento. Exemplo, as compras das ações, as participações em outras empresas. Em suma, é um dinheiro investido. Então, a conta ativos tangíveis, a 3.2, são os bens físicos que podemos tocar. Temos exemplo de edifícios, das máquinas, dos veículos da empresa. Temos a conta 3.3, os ativos intangíveis, são aqueles bens que nós não podemos tocar. Temos exemplo, o software, as marcas, as licenças, as publicidades também. Sim, temos aqui a classe 3. A conta 3.4, investimento em curso. São aqueles bens que ainda estão em construção, ainda não estão prontos, estão em construção. Temos aqui a conta 3.5, os ativos não correntes detidos para venda. São aqueles bens que a empresa
os bens da empresa, né, que decidiram vender, mas ainda não venderam, né? Um exemplo de um carro que está em abate, colocado para venda. Sim. Depois temos 3.6 ativos tangíveis de investimento. Os ativos tangíveis de investimento são aqueles bens usados para gerar rendimento, né? Não diretamente na produção. Os rendimentos não geram diretamente na produção. Em suma, são aqueles bens usados para gerar renda. Sim. De seguida, temos 3.8. As amortizações acumuladas, né, que representam a perda do valor dos bens, né, ao longo do tempo. Sim. Então, a conta 3.1, investimentos financeiros, elas debitam-se pelas aquisições efetuadas, incluindo-se as despesas de compra por crédito da conta 1.2.1 ou da conta 4.6.1.1. Ela debita também pela subscrição de ações, das cotas, das obrigações e outros títulos por crédito da conta 4.6.9. Ela debita pelos empréstimos de financiamento por crédito da conta 1.2.1. Elas creditam pela venda dos investimentos financeiros por débito da conta 1.2.1 ou da conta 4.5.9. Elas também creditam pelo recebimento dos empréstimos de financiamento concedidos por débito da conta 1.2.1. A conta 3.2, ativos tangíveis, essa conta possui as seguintes subcontas, né? Tem aqui a 3.2.1, construções, 3.2.2, equipamento básico, 3.2.3, mobiliário e equipamento administrativo social, 3.2.4, equipamento de transporte, 3.2.5, taras e vasilhame, 3.2.6, ferramentas e utensílios, 3.2.7, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, 3.2.9, outros ativos tangíveis, os ativos intangíveis, a conta, neste caso dos ativos intangíveis, ela possui as seguintes subcontas, né? Temos a 3.3.1, despesas de desenvolvimento, temos 3.3.2, propriedade industrial e outros direitos, temos 3.3.3, a goodwill, temos 3.3.4, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, temos 3.3.5, programas de computador, temos 3.3.6, direito de superfície, temos 3.3.7, outros ativos intangíveis. Sim. De seguida, falarei da classe 4, né? A classe 4, ela se refere a contas a receber, a contas a pagar,
aos acréscimos e os diferimentos, né? Então, a classe 4, ela apresenta as seguintes contas. Temos aqui a conta 4.1, que são os clientes, a conta 4.2, os fornecedores, a conta 4.3, os empréstimos obtidos, a conta 4.4, o Estado, a conta 4.5, os devedores, a conta 4.6, outros credores, a conta 4.7, a conta 4.7, as perdas por imparidade acumuladas de contas a receber, a conta 4.8, as provisões, e a conta 4.9, os acréscimos e deferimentos. Então, temos aqui a conta 4.1, né? Tem clientes, né? Então, temos também aqui a 4.2, que são os fornecedores, né? Neste caso, com quem a empresa fez uma dívida, né? Com quem forneceu uma mercadoria à empresa. Temos aqui a 4.3, né? Que são as contas a pagar, que é o empréstimo que a empresa fez a bancos. Sim, por aí temos a 4.4, né? Estado, nesse caso são os impostos a pagar ou são os impostos até a recuperar, né? Temos a 4.5, outros devedores, né? Outras entidades ou pessoas que devem à empresa, outros credores a quem a empresa deve. 4.7, as perdas, né? Por imparidade, nos referimos às perdas, né? Por exemplo, um cliente que pode não pagar uma dívida, uma possível perda que a empresa possa ter, né? Então, a 4.8, as provisões, nesse caso que seriam provisões de valores guardados para possíveis despesas futuras, né? Sim. Então, a conta 4.1 clientes, ela tem a seguinte subconta, a 4.1.1 clientes conta corrente, a 4.1.2 clientes título a receber, a 4.1.8 clientes de cobrança duvidosa, a 4.1.9 adiantamentos de clientes, adiantamento de clientes. A 4.2, neste caso, a conta fornecedores, ela registra os movimentos com os vendedores de bens e serviços, com exceção dos destinados a investimentos da entidade, né? Então, a mesma conta, ela possui as seguintes subcontas. Temos 4.2.1, fornecedores, conta corrente. Temos 4.2.2, fornecedores, títulos a pagar. Temos 4.2.9, adiantamentos a fornecedores. Então, temos a conta 4.3, os empréstimos obtidos. Essa conta de natureza credora registra os financiamentos obtidos pela entidade e possui as seguintes subcontas, né? Então,
a 4.3 possui as seguintes subcontas. 4.3.1, que são os empréstimos bancários. Depois tem a 4.3.1.1, são os empréstimos bancários de curto prazo. Temos a 4.3.1.2, os empréstimos de médio e longo prazo. Temos a 4.3.2, os empréstimos por obrigações. A 4.3.2.1, os empréstimos convertíveis. A 4.2.3.2, os empréstimos não convertíveis. A 4.3.3, os empréstimos por títulos de participação. A 4.3.9, outros empréstimos obtidos. De seguida, temos a conta 4.4, que são contas com relação ao Estado, né? Nesta conta registram-se as relações com o Estado, né? Na conta 4.4 existem as seguintes subcontas. Temos a 4.4.2, imposto sobre o rendimento. A 4.4.2, impostos retidos na fonte. A 4.4.3, imposto sobre o valor acrescentado, neste caso que é o IVA. A 4.4.4, os restantes impostos. A 4.4.5, retificações de impostos, contribuições e outros tributos. E por fim, temos a subconta aqui 4.4.9, que são as contribuições para o INSS. A 4.4.1, imposto sobre rendimento, e a 4.4.2, impostos retidos na fonte. Então, a conta 4.4.1 inclui as seguintes subcontas. Temos a 4.4.1.1, estimativa do imposto. A 4.4.1.2, pagamento por conta. A 4.4.1.3, pagamento especial por conta. E a conta 4.4.2 tem as seguintes subcontas. A 4.4.2.1, os rendimentos de trabalho dependente. A 4.4.2.2, os rendimentos profissionais. A 4.4.2.3, os rendimentos de capitais. A 4.4.2.4, os rendimentos prediais. A 4.4.2.5, outros rendimentos. E temos a conta 4.4.3, que refere-se ao imposto sobre o valor acrescentado. Essa conta possui as seguintes subcontas. 4.4.3.1, IVA suportado. 4.4.3.2, IVA dedutível. 4.4.3.3, IVA liquidado. 4.4.3.4, IVA regularizações.
4.4.3.5 IVA apuramento, 4.4.3.6 IVA liquidações oficiosas, 4.4.3.7 IVA a pagar, 4.4.3.8 IVA a recuperar, 4.4.3.9 o IVA reembolsos pedidos. Temos a conta 4.5, neste caso dos outros devedores. A conta 4.5 apresenta as seguintes subcontas: 4.5.1 pessoal, 4.5.2 subscritores de capital, 4.5.3 obrigacionistas, 4.5.4 devedores, sócios, acionistas ou proprietários, 4.5.5 subsídios a receber. E por fim, 4.5.9 devedores diversos. Temos a conta 4.6 outros credores. A conta 4.6 apresenta as seguintes subcontas: 4.6.1 fornecedores de investimento de capital, 4.6.2 pessoal, 4.6.3 sindicatos, 4.6.4 credores por subscrições não liberadas, 4.6.5 obrigacionistas, 4.6.6 consultores, 4.6.6 consultores, assessores e intermédios, 4.6.7 credores, sócios, acionistas ou proprietários, 4.6.9 credores diversos. A conta 4.8, as provisões. Esta conta possui as seguintes subcontas: 4.8.1 processos judiciais em curso, 4.8.3 acidentes no trabalho e doenças profissionais, 4.8.3 impostos, 4.8.4 reestruturação de negócios, 4.8.5 contratos onerosos, 4.8.6 garantias a clientes, 4.8.7 perdas em contratos de construção, 4.8.9 outras provisões. A conta 4.9 e a última, acréscimos e diferimentos. Esta conta apresenta as seguintes subcontas: 4.9.1 acréscimos de gastos, 4.9.2 rendimentos diferidos, 4.9.3 acréscimos de rendimento, 4.9.4 gastos diferidos. De seguida temos a classe 5. A classe 5 se refere ao capital próprio. Esta classe evidencia o capital próprio da entidade sem o resultado do período e apresenta as seguintes contas: 5.1 capital,
5.2 as ações ou as cotas próprias, 5.3 as prestações suplementares, 5.4 os prêmios de emissão de ações ou cotas, 5.5 as reservas, 5.6 excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis, 5.8 outras variações no capital próprio, 5.9 resultados transitados. A classe 6 refere-se aos gastos e às perdas, né? A classe 6 ela inclui os gastos e as perdas da entidade, compreendendo as seguintes contas. Temos a 6.1, que são os custos de inventários. Temos a 6.2, que são os gastos com o pessoal. Temos a 6.3, que é o fornecimento e serviços de terceiros. Temos a 6.4, as perdas por imparidade do período. Temos a 6.5, as amortizações do período. Temos a 6.6, as provisões do período, neste caso. Temos a 6.7, as perdas por redução do justo valor. Temos a 6.8, outros gastos e perdas operacionais. Temos a 6.9, os gastos e perdas financeiras. Temos a classe 7. A classe 7, ela refere-se... A classe 7, ela refere-se a... A classe 7, ela refere-se aos rendimentos e os ganhos, né? Esta classe evidencia os rendimentos do período, né? Os rendimentos também que integram aos reditos. Nesse caso, ganhos também. Nesta classe, esta classe apresenta as seguintes contas. 7.1, a conta venda. 7.2, prestação de serviços. 7.3, investimentos realizados pela própria empresa. 7.4, reversões do período. 7.5, os rendimentos suplementares. 7.6, outros rendimentos e ganhos operacionais. 7.8, os rendimentos e ganhos financeiros. 7.9, ganhos por aumento do justo valor. E por fim temos as contas temos a classe 8, que se refere aos resultados, né? Então, esta classe evidencia o resultado do período e a eventual distribuição antecipada desse resultado, integrando as seguintes contas, né? Temos a conta 8.1, que são os resultados operacionais. Temos a conta 8.2, resultados financeiros. Temos a conta 8.3, resultados correntes. 8.5, imposto sobre o rendimento.
8.8, que é o resultado líquido do período. Estas são as 8 classes mencionadas aqui na natureza de movimentação das contas. Quero agradecer pela atenção dispensada e obrigado.